O Rui. Aqui, começou, né? Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início, né, à segunda sessão do terceiro dia da jornada. Agora com o aluno de doutorado Paulo Travassos. Paulo, você tem 15 minutos, mais 5 de perguntas no final, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, gente, eu estou sendo orientado pela professora Catarine, que é do Instituto de Física, né? Está conversando com a gente ainda agora, e o professor Luiz Alexandre, que é do Instituto de Biologia. O Instituto de Biologia tem um laboratório chamado Laboratório de Ciências Radiológicas. Mais à frente eu vou explicar qual é a participação desse laboratório no trabalho, no nosso trabalho. Bom, a ANSQIA é uma comissão da ONU. A Organização de Nações Unidas tem essa comissão para um comitê, na verdade, não é comissão, um comitê para o estudo da radiação ionizante. Então, esse comitê avalia que de toda a exposição à radiação ionizante que o ser humano está submetido, 20% dela é devido a exposições médicas. A gente lembra logo de radioterapia, que é bastante invasiva, que tem a dose individual muito alta, né? Mas o diagnóstico é feito numa escala muito maior do que a radioterapia. Então, desses 20%, basicamente, é o radiodiagnóstico que fornece essas doses todas, né? Como, por exemplo, uma tomografia computadorizada, um raio-x de tórax, que praticamente todo mundo, em algum momento da vida, tem que fazer. Bom, e dentre as modalidades que nós temos de diagnóstico por imagem, a tomografia computadorizada é aquela que mais fornece dose. Existe uma outra modalidade que individualmente, em diagnóstico, que é chamada radiologia intervencionista, dá dose superior quando você compara com o exame de tomografia. Mas, de novo, a quantidade de tomografia que é feita é tão grande que essa modalidade acaba sendo a maior responsável por exposição na população mundial, né, devido à atividade, tirando a parte natural, né, radiação natural. Bom, então, existem os princípios de proteção radiológica baseado numa questão de segurança. Por quê? Você não pode ficar expondo as pessoas à torta direito. Você tem que ter critérios para que elas tenham mais benefício do que dano quando é exposto à radiação. São 3 princípios básicos, né? O primeiro é a justificação. Você tem que ter um bom motivo para utilizar aquela radiação naquele procedimento, né? O outro seria a justificação, a otimização. Se for utilizar a radiação, que seja uma quantidade menor possível para ter, no caso aqui, o diagnóstico que você precisa. Então, não adianta dar uma dose de radiação baixa e não ter o diagnóstico, né? E limitação de dose, no caso, por exemplo, de trabalhadores, né? Quem trabalha com radiação tem que ter um controle e tem que ter um limite máximo, que é estabelecido por diversos órgãos reguladores e órgãos técnicos pelo mundo. Eu citei alguns aqui, né? Por exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica, que também é da ONU, né? É uma agência vinculada à ONU, e temos um órgão independente, que é a chamada Comissão Internacional de Proteção Radiológica, o ICRP, que é um órgão importantíssimo, né? para dizer como você deve utilizar a radiação ionizante. Bom, nesse contexto, né, de utilizar a radiação com segurança, com critério, que no radiodiagnóstico que nós tivemos a ideia de avaliar a qualidade das instalações de radiologia médica. No caso, eu vou explicar melhor mais à frente, mas no caso seriam instituições de todo o estado do Rio de Janeiro que vão ter uma pontuação, né, de acordo com as condições da qualidade que elas se encontram. Mas para definir qualidade, primeiro eu tenho que definir indicadores da qualidade, né? Esses indicadores da qualidade, muitas vezes, você consegue medir, é uma grandeza física, como, por exemplo, potencial elétrico, você consegue medir, né? No caso, seria a diferença de potencial elétrico. Ou tensão elétrica, você consegue medir, então tem instrumentos para medir isso. E também temos grandezas que não são assim mensuráveis
da mesma forma, né? Você tem que criar critérios para poder chegar a um ponto de comparar aquilo que você faz na medida daquilo que você não necessariamente está fazendo na medida. Por exemplo, existe na legislação a necessidade de ter alguns avisos de segurança nas salas. Poxa, como é que eu vou pontuar, fazer uma classificação, né, quantitativa de uma coisa tão subjetiva quanto um aviso de segurança? Ele tem, não tem, a qualidade dele é boa, não é? Com um parâmetro que eu medi, de fato, né? Então, essa é a dinâmica do trabalho, né? Gerar, no final, uma metodologia para poder avaliar a qualidade em diversos aspectos. Mas o que seria a qualidade, então? Qualidade seria o grau de conformidade com as especificações. Então, essa palavra especificação que é toda a chave do trabalho, né? Especificação pode ser o que está registrado numa norma técnica, numa norma regulatória, né, as condições que você quer para fazer aquele exame, segundo uma norma, ou pode ser especificações suas ou do cliente. O cliente aqui é no sentido de ser um gestor que está controlando o seu serviço, ou, no caso, eu que estou avaliando o serviço de outras pessoas, né? O cliente seria isso. O que a gente espera que seja qualidade? De repente, qualidade para uma instituição que só faz exames ortopédicos, né, que quer analisar o esqueleto, seja diferente da qualidade da imagem, no caso aqui, de uma instituição que avalia partes moles. Então, esses seriam os requisitos do cliente, que são, assim, muito sutis, tem uma sutileza muito grande, tem uma polêmica muito grande de definir o que é importante e o que não é. Mas o importante é estabelecer esses objetivos, né? Você tem que ter claro, nós temos que ter uma clareza de quais são os nossos objetivos para poder medir essas situações. A partir dessas medidas, né, nós vamos chamar os itens avaliados de indicadores da qualidade, que eu vou esmiuçar no próximo slide. A partir desses indicadores, nós vamos fazer uma pontuação para eles, né? Então, é o que a gente chama de métrica. A gente vai pontuar, no caso aqui eu estou usando números inteiros, de 1 até 5, para pontuar tanto aquelas grandezas, aqueles indicadores associados a grandezas físicas, quanto aqueles indicadores que não estão necessariamente associados a grandezas físicas, porque eu preciso comparar as duas coisas, né? Então, a gente vai dividir aqui em certos critérios para poder fazer essa comparação. E também não adianta eu ter indicadores que são iguais para todas as instituições. Eu tenho que ter um diferencial entre uma instituição e outra, senão todas vão acabar dando o mesmo valor, não vai ter sentido. Por exemplo, se eu colocar como indicador a presença de energia elétrica numa sala de radiologia, ele não vai servir para muita coisa, porque todas as salas, basicamente, têm energia elétrica, não tem como não ter, né? Então, seria um indicador, assim, vamos dizer assim, que não teria uma utilidade muito prática. Esses indicadores que realmente vão te dar um diferencial no sentido da qualidade entre uma instituição e outra, nós chamamos de indicadores chaves. São esses KPIs que estão em azul claro aí na tela, né? E a partir desses KPIs, a gente vai ter que finalizar o valor de cada indicador-chave e compilar eles num valor final, né, para ter um valor de referência para a qualidade. Bom, vamos avançando que vai ficando mais claro conforme eu vou explicando. Então, os indicadores vão representar as condições que você tem em um processo, né? Para você chegar no diagnóstico, antes você tem todo um processo que pode envolver parte de documento, pode envolver a parte mais técnica, pode envolver até mesmo a formação dos profissionais que estão trabalhando naquele serviço, né? E com isso, você tendo os indicadores e conseguindo ver onde é que você tem falha no seu processo, você consegue otimizar, você consegue melhorar, né? Implementar melhorias. Bom, então, no nosso caso aqui, a métrica que nós utilizamos foi o seguinte, né? Vamos pensar nos requisitos que, vamos supor, a energia dos fótons de raio-x, que ela está diretamente ligada ao potencial elétrico, né, do tubo de raio-x. As normas, elas falam que esse valor de energia tem que
em relação ao valor nominal que você seleciona no painel do equipamento, tem que ser mais ou menos 10%, né, em relação ao valor real que você mede. Então, se estiver dentro desses 10%, tudo bem, tá bom o aparelho. Então é nota 3, é normal. Com Agora, licença, Paulo. oi? Pois não? Licença, desculpa. Só avisando que você tem 5 minutos. Ah, tá. Se tiver, vamos supor, assim, dentro de 5%, está melhor ainda. Então a gente constrói, né, essa escala, né, de quando está muito ruim é número 1, quando está muito bom é nota 5. Né? Então, os indicadores INC seria a média aritmética da pontuação dos indicadores não críticos, e IC seria a média geométrica dos indicadores críticos. É o seguinte, não crítico pode ser, por exemplo, a presença de um cartaz na sala. Presença ou ausência dele não é necessariamente uma coisa que vai inviabilizar totalmente. Agora, se eu tenho vários indicadores não críticos com problema, eu tenho uma média baixa para eles, que é a média aritmética. Já os indicadores críticos, como é uma média geométrica, são aqueles muito importantes. A ausência de um ou a pontuação baixa em um deles diminui totalmente a nota de todo o quesito. Né? Então, no final, a gente faz uma média geométrica e normaliza isso para 100%. Então, o número chamado índice da qualidade vai variar de 0 a 100%, dependendo dessa métrica que a gente está usando aqui. Né? Então, os indicadores a gente define a partir de normas nacionais, e quando as normas nacionais não estiverem falhando em algum quesito, a gente vai para as normas, recomendações da agência internacional. Né? E o LCR, o laboratório lá que eu falei, coordenado pelo professor Luiz, que é meu co-orientador, ele tem um trabalho junto com a Vigilância Sanitária e fornece um laudo de proteção radiológica para todas as instituições do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai utilizar essa instrumentação. Né? Eu, antigamente, né, até ano passado, eu era o coordenador do grupo que fazia essas medidas, e agora é o Léo, que é o coordenador. Eu fui trabalhar em outra instituição. Né? Bom, mas ainda tenho contato, enfim, o professor Luiz ainda participa, a gente está junto. Então, essa amostra que nós vamos ter vão ser retiradas das instituições do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós já fechamos a parte de tomografia computadorizada, estamos quase terminando a mamografia, e eu já coletei os dados, mas falta trabalhar a radiologia convencional. Eu acredito que em mais de umas 2 semanas a gente feche todos esses dados para poder ter resultado no geral. Né? E separado em 3 setores. Então, são medições relativas ao feixe, como eu falei, o potencial, né? Sobre a parte regulatória ou de gestão, como, por exemplo, se tem aviso ou não, se tem licença sanitária ou não, e coisas relacionadas à dose de radiação e qualidade da imagem. Né? Então, aqui estão alguns exemplos de indicadores. Né? Então, a miscelânea, que eu não separei por área, porque são 30 testes para cada área, para cada modalidade. Né? Então, fica uma coisa muito extensa, são mais de 3.000 medidas só para tomografia computadorizada, feitas individualmente, uma por uma, né? Porque foram 100 instituições. Então, assim, difícil resumir isso tudo em 15 minutos. Né? Aqui seria indicadores, né? No caso da tomografia, por exemplo, né? De CTDI seria índice de dose, né? E HU seriam parâmetros relacionados à qualidade da imagem, né? Os tons de cinza da imagem. Isso está relacionado diretamente ao coeficiente de atenuação linear do material, né, no caso da região anatômica que você está analisando. Então, tem muita física por trás disso. Né? Essas medidas, essas análises têm que ser feitas por um físico, porque tem muita coisa a ser levada em conta. Bom, então, um dos resultados que a gente tem é que exatamente a dose, né, para a cabeça e para e essas caras de tons de cinza para ossos, foi onde mais reprovou, no caso da tomografia. Né? E aqui, se eu comparar o índice de qualidade de cada setor com o índice de qualidade geral, eu posso ver que no quesito que eu coloquei aqui em inglês, porque é do artigo que a gente está escrevendo, né? Desculpa não ter traduzido, mas quando está equipamento, seriam aqueles dados que a gente retira diretamente do feixe raio-x. Então, é onde está melhor, 76% das instituições são aprovadas. Mas, apesar disso, a qualidade da imagem está ruim. Né? Se você for ver, só 56% ficaram com a nota máxima, vamos dizer assim, acima de 80%.
Então, uma coisa que teria que ser investigada, por que tem essa discrepância tão grande, né? Se o equipamento está bom, mas a qualidade da imagem está ruim. Agora, imagina o impacto disso dentro de uma mesma instituição. Você vai saber qual é o setor que está dando mais problema, né? Você está variando a mamografia, a tomografia, e vai saber exatamente qual é o indicador que está dando problema e vai conseguir atuar pontualmente, né? Em cada setor. Isso tudo resumindo em um ou dois gráficos. Eu sei que eu sou suspeito a falar, mas eu acho isso genial, né? Bom, no caso aqui, o indicador o tomógrafo tem um laser, né, que indica posicionamento do paciente em relação à imagem que você tem. Isso é fundamental para procedimentos de biópsia. Você enfia uma agulha de mais ou menos 40 centímetros no paciente. Se o laser não estiver posicionado de acordo com a imagem que ele está vendo, ele pode puncionar um órgão errado. Tem até risco de morte num caso desse, né? Então é muito importante, um laserzinho, né? E como é que eu consigo ajustar o laser com a imagem? Aí tem muita física por trás, tem toda uma medida que a gente faz, né, de atenuação de feixe para poder indicar isso para quem faz a manutenção. Bom, esse gráfico está um pouquinho desatualizado porque entraram dados novos, mas assim, a distribuição que nós temos nessa amostra pelo estado afora, né? A região 4 ficou um pouco prejudicada, o norte fluminense, mas a gente já tem mais dados dessa região agora e esse gráfico muda um pouquinho, né? E dá para ver que, no geral, nós temos uma qualidade maior na região 2, que seria o centro fluminense, né? Que a regulação é onde teve a maior pontuação lá. Mas se a gente for olhar, tudo oscila entre 70% a 80%, né, até 90%, dependendo da região. É mais ou menos nessa faixa, não é um quadro tão ruim. Não para essa amostra de tomógrafo que nós pegamos, pelo menos, né? Bom, então a gente percebeu alguns problemas, né? Eu não vou ler todos aqui, porque cada um deles é uma novela para a gente falar, mas, por exemplo, a configuração dos aparelhos é feita de forma equivocada, né? Entraram as novas tecnologias e o pessoal continuou configurando o aparelho conforme eles faziam com as tecnologias antigas, e isso dá uma qualidade ruim na imagem, né? E indicador de dose, né? De tomografia para a cabeça, também estava um valor muito... onde teve a maior incidência de não conformidade, né? Então, o pessoal precisava ter mais atenção nisso, seria uma instrução para passar para essas instituições, e a gente consegue até saber qual é a instituição isoladamente, né? Mas não seria o caso aqui de fazer isso nesse momento. Bom, queria agradecer ao pessoal do Lieta, ao LCR, ao Instituto de Física, em particular o programa de pós-graduação, né, aos colegas que estão aqui presentes assistindo, aos meus orientadores, né, e às instituições que estão colaborando com esses dados, com essas informações. Obrigado. Parabéns, Paulo, pela sua apresentação. Foi bem bacana. Obrigado. Pena que é muito rápido. Tem muito mais coisa para falar. Correr contra o tempo. Mas a gente ainda tem tempo para uma ou duas perguntinhas para o Paulo, pessoal. Só levantar a mãozinha aí. Opa, Catrine. Oi, Paulo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu fiquei curiosa só nessa parte final que você falou sobre as doses nesse equipamento de tomografia. O que você viu é que estão entregando mais dose ao paciente ou isso está variando? Menos dose? Como é que fica? Eu não entendi muito bem. Então, de toda a nossa amostra, né, esse foi o quesito que mais reprovou. Isso quer dizer que, no geral, uma boa parte das instituições avaliadas estão entregando uma dose maior do que o recomendado nos protocolos. Isso necessariamente pode não ser um problema. É uma questão de investigar. Por quê? Voltando àquele princípio da justificação, talvez essas instituições tenham mesmo necessidade de entregar uma dose maior para que tenha o diagnóstico, né? Isso é perfeitamente normal. Mas, assim, chama atenção, né? Acende um farol para a gente poder ver por que está acontecendo isso. Até porque tem um limite, né?
para cada órgão que você está analisando, tem um limite de dose que você pode aplicar, né? A gente nem chama assim de limite, né? Seria uma recomendação, um nível de referência que chama, né? Em radiodiagnóstico, em aplicações médicas, a gente não gosta muito de falar em limite por conta disso, né? Porque se for justificável, você vai fazer. Não, o importante é que o paciente tenha o seu diagnóstico. Não adianta ter uma dose baixa e não ter o diagnóstico. Tá bem, obrigada. Nada, eu que agradeço. Pessoal, mais alguma perguntinha para Paulo? Bem, se não houver perguntas, Paulo, eu gostaria de... Opa, o professor Marcelino levantou a mão aqui. Pode falar, professor. Oi, Paulo. Oi, parabéns aí pela apresentação, né, o domínio do assunto. Né? Obrigado. Assim, como você falou, né, que essa área é uma área que normalmente exige, né, que sejam físicos, né? Como tem vários alunos aqui, né, como é que o aluno chega, né, o aluno que se forma em física, né, no bacharel, na licenciatura, como é que ele chega para de repente, trabalhar nessa área, vamos dizer assim, de física médica, né? Basta ser o físico, se formou, ou ele precisa fazer mais alguma coisa? Olha, Marcelo, precisa fazer muita coisa, né? Existem alguns documentos internacionais que descrevem qual é a formação que tem que ter um físico para trabalhar nessa área, que a gente chama de físico médico, né? Todos eles, existe uma unanimidade, que é ter formação básica em física. Não pode ser engenheiro, não pode ser nenhuma outra profissão, mesmo que de exatas. Tem que ser graduado em física. Além disso, tem que ter o número de horas, que é um número grande de horas, coisa de 1.000, 2.000 horas, eu não lembro agora de cor, né, que também é uma unanimidade, de atividade prática, né, teórico-prática, com essas coisas, né? Então, a pessoa tem que ter atuado de fato, tem que ter feito um aprendizado de serviço. E, além disso, você tem que ter uma certificação. Isso eu estou falando em forma geral, né? O mundo pensa assim. No Brasil, é feito da seguinte forma: você tem que ser formado em física, tem que ter uma pós-graduação, no caso aqui eu estou falando de radiodiagnóstico, né? Em radiologia, com uma carga horária específica. Isso está na RDC 330, e, além disso, em alguns casos, dependendo da área, você ainda tem que ter a certificação da CNEM, né? Em radiologia, você não tem a certificação obrigatória, mas você ainda assim, se quiser, tem a Associação Brasileira de Física Médica que faz essa certificação. Então, assim, o Brasil está no mesmo pé que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa. Você tem que ter a graduação, tem que ter uma pós e tem que ter a carga horária, basicamente isso. E a última pergunta, e o salário compensa? Olha, então, isso daí é uma escolha muito pessoal de cada um, né? Se a gente pensar que um professor universitário, ele tem que fazer... tem que terminar o doutorado para pensar, para ser um iniciante na carreira do magistério superior, né? Pelo menos na área de física. Mas tem instituições que aceitam e tal, a gente sabe disso. Você consegue trabalhar como na UFRJ como professor auxiliar, tendo mestrado. Algumas até você consegue com a graduação apenas. Mas, assim, se a gente pensar numa forma geral, você, para atuar no magistério superior, tem que ter doutorado. Então, a formação é muito mais demorada, né? O retorno é ok, é um retorno satisfatório. Mas se você comparar, por exemplo, com um físico médico, ele com a graduação já começa a trabalhar. É lógico que ele não vai ter o salário mais alto. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais experiência, ele consegue fazer procedimentos mais avançados. Então, por exemplo, um físico médico de radioterapia chega a ganhar R$20.000 no nosso país. E para o nosso país é um salário muito bom, né? Poucos profissionais conseguem alcançar. E ele não precisa ter doutorado para fazer isso. Ele precisa ter muito estudo. Não é assim, eu me formei em graduação e ganhei 18.000. Não é. Tem que estudar pelo menos 6 anos para poder chegar nesse nível. Estudar e atuar. Mas, enfim, eu acho que compensa. Mas compensa tanto quanto qualquer outra área, né? Eu sou apaixonado por física, então
é muito difícil a gente depreciar alguma área, né? Eu acho que tudo compensa. Valeu, então, cara. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Eu que agradeço, mestre. Pessoal, então vamos agradecer mais uma vez ao Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, Paulo. E vamos dar Obrigado. sequência para a próxima